Glória a Jesus. Mais uma vez, a paz do Senhor, meus irmãos. Por gentileza, abra a sua Bíblia comigo na carta, perdão, no livro dos Atos dos Apóstolos. E eu queria lhe convidar para um capítulo de número 13, num versículo que eu gosto muito da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13 e o versículo de número 36. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza. Glória a Deus. Estamos juntos? Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Meus irmãos, os irmãos estão percebendo que nós estamos aqui com parte da nossa diretoria, alguns irmãos líderes de departamentos e o Will, né, que é o secretário adjunto da nossa convenção da Confradeb e do Concílio Distrital Brasileiro, né, que depois que assumiu esse cargo ficou metido assim, enjoado, nariz empinado. E agora recentemente chegou do Springfield, Missouri, né? E agora já nem Padre Chiolho, nem para mim ainda mais, Padre Chiolho, dá bom dia. E nós viemos aqui, irmãos, com a diretoria da igreja e os auxiliares, para inspecionar o trabalho do pastor Cássio Rafa, para saber se ele está trabalhando direitinho, não é? E aproveitando que nós íamos fazer uma inspeção com o pastor Luciano, né? Trouxemos o pastor Luciano para que, caso haja alguma eventualidade, né? Afinal das contas, né, você tem aqui, não é verdade? Bastante reforço da sua parte, não é verdade? Mas, irmãos, nós viemos aqui para abraçar o pastor Cássio, porque Deus concedeu a ele mais um ano de vida. E nós estamos felizes e agradecidos a Deus pela vida do pastor Cássio. Viemos aqui com o coração voluntário e muito alegre para abraçar o nosso amado irmão e companheiro. Mas o ponto alto das nossas reuniões é a palavra de Deus. E eu estava meditando num assunto que eu também gosto muito de meditar nele. E sempre que eu tenho oportunidade de estudar um pouco mais a respeito dele, me aprofundar um pouco nele, eu aproveito essa oportunidade. E é a respeito dos nossos sonhos. O Brasil hoje está vivendo um sonho. Eleger o Bolsonaro foi um sonho para nós, né? E eu não sei, estava pensando no caminho para cá, como será que o Bolsonaro vai dormir essa noite, né? Se é que ele vai dormir essa noite, né? De alegria, né? Como é que ele vai conseguir conciliar o sono, né? De repente vai ter um sono tranquilo, em paz, aliviado, né? Com uma grande tarefa pela frente, mas chegou o start do sonho. Tudo que ele fez até aqui foi para conseguir começar o sonho. Você já pensou a luta para você? Nem realizou o sonho ainda. Ele não é presidente ainda, ele só foi eleito, não é? Ele não foi nomeado, ele não tomou posse, não subiu a rampa. Não acho que ele vai subir a rampa com nenhum prisioneiro com ele. É? E ele está começando o sonho. E eu, quando estava em casa pensando neste culto, eu estava pensando um pouquinho em como é que nós realizamos os nossos sonhos. A Bíblia diz, tem uma tradução que diz no versículo 36 dos Atos dos Apóstolos, era o Paulo falando aos irmãos de Antioquia,
Antioquia da Psídia, não é? Que Davi cumpriu o propósito de Deus na geração dele. Você pensou que legal, que coisa linda? Você cumprir aquilo que Deus quer que você cumpra na sua geração, no período que você está vendo, pelo qual você está passando, ou seja, você deixar a marca, não da sua existência, mas a marca de Deus na sua existência. Não é bonito isso? Ele cumpriu o propósito de Deus na sua geração. E sabe, irmãos, eu acho que no cume dos meus quase 50 e tantos anos, dos meus quase 60 anos, eu já vivi algumas experiências, né? Já vivi a experiência de sonhar e realizar sonhos, e sonhar e ter sonhos frustrados. E já aprendi que nem todos os sonhos a gente consegue realizar, mas se a gente deixar de sonhar, a gente deixa de viver. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Então, existe essa motivação no nosso coração para deixar a marca de Cristo na nossa geração. Mas aonde? Em que área da nossa vida? Ou em que áreas da nossa vida? Ou em quais áreas da nossa vida? Não é? Esses sonhos que a gente está falando são os desejos do nosso coração, as coisas que a gente quer alcançar, quer ter, quer ser, na verdade, né, irmãos? Me perdoe que a carne estava salgada hoje. E esses sonhos, irmãos, são aqueles que a gente, sem querer, a gente está sonhando. Né? Você, às vezes, até quer evitar esse tipo de sonho, eu não quero nem pensar nisso, porque, eventualmente, nós somos até covardes dos nossos sonhos. Eu disse para você que o ponto alto do nosso culto é a palavra de Deus. E Deus tem uma palavra no seu coração. Uma palavra, talvez, para desafiar o seu coração. Uma palavra, talvez, para chacoalhar você, para acordar você. Uma palavra para incentivar você, uma palavra de exortação, de dar ânimo para o seu coração, para talvez reavivar a chama do sonho do seu coração, para que você busque realizar os seus sonhos, não é? Os sonhos, eles sempre trazem um sentido, um significado para a nossa vida. Quando nós sonhamos, nós direcionamos a nossa vida. Nós vamos ao encontro dos nossos sonhos. Nós começamos a trabalhar para alcançar aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós queremos ter e aquilo que nós queremos ser, não é? Se você não tem sonho, você está indo para onde? Né? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, né? Não tem essa frase? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Você vai para onde? Isso aqui está indo para onde? Para lá, então eu vou para lá. Onde é lá? É lá. Né? Para qualquer lugar. Né? Qualquer sonho, qualquer lugar serve. E muitas pessoas vivem os sonhos dos outros. Desculpe, eu vou mudar um pouquinho essa frase. Muitos de nós vivemos os sonhos dos outros. Porque quando você não toma uma posição na sua vida em relação a algumas áreas da sua vida, alguém ou alguma circunstância vai tomar. Vai tomar posição. Eu estava pensando nisso porque eu estava pensando na vitória da eleição. E eu me lembrei de Davi, né, que ele foi um homem que tomou posição. Nós ficamos com medo, irmãos, e especialmente no Brasil, por causa das leis e por causa da ameaça do inimigo, de falar que os nossos inimigos são nossos inimigos. Nós tivemos medo de falar, esses são nossos inimigos.
São os inimigos do Evangelho, são os inimigos dos nossos princípios bíblicos, dos nossos princípios cristãos, são inimigos da nossa fé. Eles são os inimigos da nossa fé. E Davi disse assim: eu odeio os teus inimigos com ódio mortal. Ou seja, os teus inimigos, ele disse, os teus inimigos, Deus, são os meus inimigos, e eu os odeio com ódio mortal. Eles são os meus inimigos. Nós, às vezes, irmãos, por uma questão do politicamente correto, por uma questão de conviver melhor, por uma questão de termos mais paz dentro do nosso quadrado, nós abdicamos de tomar as posições que nós temos que tomar e alguém ou alguma circunstância vai tomar por nós. E, na maioria das vezes, uma posição contrária à que nós tomaríamos se fôssemos corajosa, varonilmente, assumir a nossa posição diante de Deus e diante dos homens. Como é que nós alcançamos os nossos sonhos? Como é que nós realizamos os nossos sonhos? Não é? Às vezes nós achamos que a gente começa a lutar pelos nossos sonhos, mas são circunstâncias que são contrárias a nós e a gente simplesmente abdica os nossos sonhos, não é? Talvez você tenha alimentado os seus sonhos, mas dia a dia eles foram sendo frustrados. Não é? E eu quero que você saiba que, sabe quando a palavra de Deus diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que eu quiser e vos será feito? É isso que diz a Bíblia, não? Pedireis tudo o que quiserdes. Eu vou falar na Bíblia, na linguagem de hoje. Se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, você vai pedir tudo o que você quiser e vai ser feito. Eu preciso passar por aqui para chegar onde eu preciso chegar. O que significa eu estar em Jesus e Jesus estar em mim? As minhas palavras estiverem em vós, o verbo estiver em vocês. Se o Logos de Deus estiver em vocês, ou em você, então você vai pedir tudo o que você quer e vai ser feito. O que é que significa isso? Eu estar em Jesus, Jesus está em mim. Significa que eu tenho um nível de convencimento, eu tenho um padrão de existência e de sonho na minha vida que se resume a agradar o coração de Deus na minha vida. Eu quero agradar o coração de Deus. Eu quero fazer na minha vida tudo aquilo que Deus quer que eu faça. E para isso eu utilizo a palavra de Deus como meu parâmetro, para medir aquilo que eu quero, os meus desejos, os meus sonhos, para saber se eles estão de acordo com o padrão de Deus. Por quê? Porque eu estou nele. E a palavra dele está em mim. Ele disse: o que vocês pedirem vai ser feito. Por quê? Porque você não vai pedir coisa alguma que esteja fora desse padrão. Porque você não vai querer coisa alguma que esteja fora desse padrão. Só que esse padrão é maior do que o universo. Porque esse padrão é Deus. E esse padrão é o Criador do universo. Significa que para sonhar não existe um lugar melhor do que este padrão. Significa que para sonhar não existe um lugar mais amplo do que este padrão. Significa que para sonhar não existe um lugar mais exciting, mais animado, mais entusiasmante do que o padrão da palavra de Deus. Quando você aprende a sonhar com a palavra de Deus e com Deus da palavra, é a semente que está no seu coração. Então os seus sonhos vão ser mais extraordinários, maiores. Os seus sonhos vão ser melhores, porque os seus sonhos são aquilo que Deus quer que você faça. Cumprir o propósito de Deus na sua geração. Passar pela vida e, de alguma forma, você ser útil. Glória a Deus. Isso significa que Deus é o mais interessado
quando você está em Deus, em Jesus, e as palavras dele estão em você, ele é o mais interessado em que você cumpra os seus sonhos. Porque os seus sonhos, em última instância, são os sonhos de Deus. Porque os seus sonhos, em última instância, são os sonhos de Deus. Aquilo que você sonha é o que Deus quer. Não ache que você está querendo demais, porque você quer realizar algo extraordinário para Deus, porque você quer fazer uma coisa, porque você quer alcançar, porque você quer fazer isto ou aquilo para o Senhor. Não ache que você está querendo demais. É Deus sonhando pelo seu coração. É Deus sonhando através da sua alma. É Deus sonhando através dos seus desejos. Desfrute do sonho de Deus. Glória a Deus. Mas para que isso aconteça e nós possamos realizar estes sonhos, irmãos, existem algumas coisas que precisam acontecer, não é? Em primeiro lugar, nós temos que entender, irmãos, que existe um propósito na nossa vida. Havendo Davi cumprido o propósito de Deus na sua geração. Existe um propósito de Deus para a sua geração. E existe um plano de Deus para a sua vida. Nunca imagine que na sua vida as coisas são por acaso ou simplesmente porque você tomou uma decisão, porque se você está em Jesus e Jesus está em você, mesmo você tomando uma decisão, às vezes, da sua própria iniciativa, você está tão em Jesus e a palavra dele está tão em você, que ele vai confirmar aquilo que você quis, a decisão que você tomou. Eu sei que isso aqui é uma coisa um pouquinho profunda, polêmica e filosófica, não é? Isso é o que a palavra de Deus chama de concessão apostólica. No tempo do profeta Samuel, os estudiosos chamaram de concessão profética. A Bíblia diz que tudo que Samuel falava, Deus confirmava. Samuel disse assim, olha, vai ser assim. Deus disse, vai ser mesmo. Ele acabou de falar. Pode escrever que eu vou fazer do jeito que ele falou. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, cumprireis o meu propósito na vossa geração. O seu sonho vai ser realidade. O problema é que nós estamos tentando sonhar os nossos sonhos e consertar o nosso mundo, as nossas vidas, através dos nossos esforços. E existe aqui uma dinâmica de acerto, uma dinâmica de encaixe, uma dinâmica de tempo, existe uma dinâmica de um processo que precisa acontecer. Mas, em primeiro lugar, existe um propósito de Deus e existe um plano de Deus para a sua vida. E eu garanto a você que o que Deus sonhou para você é muito maior do que o que você jamais poderia imaginar. Talvez você já tenha ouvido da minha boca os meus amigos de muitos anos, como o Guigui, que me ensinou a andar de bicicleta. Os irmãos se lembram que eu tive vontade, o sonho que eu tinha na minha juventude, na minha primeira juventude, era ser dentista. Né? Eu queria ser dentista. Eu me esforcei, fiz vestibular, todas as portas estavam fechadas. Por quê? Porque eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus de todo o meu coração. Porque eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida. Mas eu não abdiquei do meu sonho de uma carreira, de querer ser um dentista. Então, eu fui trabalhar, estudar para ser um dentista. Eu fui malhar nos livros, eu fui fazer o vestibular, o SAT do Brasil, né, para eu poder ser um dentista. Né? Mas Deus tinha um sonho maior para mim. E o meu sonho de ser dentista era montar um consultório numa cidade pequena do interior de São Paulo, né? E consertar a boca do povo de dia e de noite para o culto no sítio, na fazenda, que eu não sabia nem o que significava isso, porque eu fui uma vez num culto, num sítio lá em Limeira,
E eu já era um homem formado. E, de fato, eu fui numa fazenda mesmo, para valer, para ver fazenda, ver vaca, boi, e tirar leite de vaca, eu já tinha 30 anos de idade. Quase 30 anos de idade. Né? Então, porque eu fui criado numa selva de pedras, em São Paulo. Né? Então, meu sonho era o quê? Uma vida tranquila, sossegada lá, consertando boca de caipira de dia e adorando a Deus de noite. Mas Deus tinha um plano muito mais elevado para mim. Eu queria ter uma vida tranquila e calma, e Deus me deu uma vida calma com uma agenda lotada. É simplesmente, cada vez que eu olho, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Tem que fazer aquilo, aquele outro. Ele fala, calma, pronto, é uma vida calma. Mas a agenda está lotada. Mas eu garanto para você que eu me encaixo muito melhor no sonho de Deus do que no meu próprio sonho. Será que eu ia aguentar aquela vida? Hoje eu acho que não. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei onde é que eu vou estar, porque de repente aparece alguma coisa, eu tenho que correr para o outro lado e para cá. Eu cheguei sexta-feira de manhã do Brasil, sábado de manhã voei para Columbus, Ohio. Hoje de manhã saímos de Columbus, Ohio, levantamos às 5 horas da manhã, saímos de Columbus, Ohio, chegamos aqui, viemos para o culto, fomos para casa, a casa encheu. Não só dos filhos e netos, mas de alguns irmãos que estavam conosco, que foi uma maravilha. E depois nós viemos para cá, dei uma olhadinha lá no YouTube para ver como é que estava indo o Bolsonaro, né? E aí fui me aplicar a ler alguma coisa e buscar no meu coração alguma coisa para compartilhar com você. Ou seja, correria. Não dá tempo, às vezes, nem de dormir direito. Na verdade, eu fui para a cama, acho que era 1h30 da manhã, e levantei às 5. E glória a Deus por isso. Mas você dormiu no avião. Deu uma cochilada boa. Mas aí eu acordei, abri o meu computador e fui trabalhar numa reforma estatutária que nós estamos precisando, porque o nosso estatuto acabou de ficar desatualizado. Então, estou trabalhando porque preciso passar estatuto lá para a Itália, que os irmãos estão precisando. Né? Ou seja, irmãos, é uma vida de correria. E é um sonho, mas é muito mais gostoso do que arrancar uma cara e fazer um canal, do que fazer uma dentadura para o cabra que está com a boca murcha. Não é verdade? É muito mais gostoso. Né? Lá você vai lidar com dente podre, não é verdade? Aqui você lida com demônios, você lida com circunstância, com desafio. Você lida com vidas que estão mudando, você lida com pessoas que estão crescendo. Você forma líderes e obreiros e pessoas para realizar uma grande obra, pessoas que vão ser muito maior do que o sonho que Deus deu para você e vai dar para eles, em nome de Jesus. Pessoas que acham que já não dá mais tempo de sonhar e Deus está renovando e levantando o sonho para que você entenda que Deus tem um propósito na sua vida até o último suspiro da sua vida. Deus tem um propósito para a nossa geração. Glória a Deus. Deus fez a ele entender qual era o sentido da sua vida. Qual é o sentido da sua vida? Qual é a direção da sua vida? Qual é a direção dos seus sonhos? Ele saiu lá de ser um pastorzinho de ovelhas, de trás das ovelhas lá, para pastorear milhões de israelitas. Era um pastorzinho de ovelhas que foi pastorear milhões de israelitas, abraçou a causa de Deus para o povo dele e se dedicou na realização dos seus sonhos e dos sonhos de Deus. Os nossos corações, irmãos, eles são tendentes e tendenciosos ao mal. Porque o homem sempre está sendo tentado pelo mal. E ele sempre está caindo para o lado do mal. Mas a palavra de Deus nos garante que Deus vai providenciar a direção, o socorro, a ajuda para que nós possamos realizar os nossos sonhos. Eu tenho algumas referências bíblicas que eu não vou ler por causa do horário, eu não quero abusar, mas o Senhor Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, e esse propósito está expressado de uma forma resumida na palavra de Deus. Se você puder ler comigo, por favor, Marcos, capítulo de número 12, os versículos de número 30 e 31, a palavra de Deus diz assim:
Desculpe, eu vou correr um pouquinho. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Coração, alma, corpo. Não é? Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Amar a Ele com todo o nosso pensar e com todo o nosso agir. Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Fala das nossas decisões conscientes. Fala de sobriedade. Você sabe que você está amando a Deus, por que está amando e como você está amando a Deus. Amar a Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, a tua vontade, o teu intelecto. Amar a Deus de todas as tuas forças. E o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. E não há mandamentos maiores do que estes. Ou seja, é nos integrarmos à nossa família, a família de Deus, pela fé, em nome de Jesus, para que nós sejamos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer aqui, irmãos, nesse processo de realizar os nossos sonhos é que o que Deus quer para a realização dos nossos sonhos é que tudo nós façamos para a glória de Deus e para o bem dos nossos irmãos, para o bem do nosso próximo. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos significa entender que Deus também tem um plano na vida deles. E que se Deus nos fez aproximar dele, é porque Ele quer que nós sejamos um veículo do propósito de Deus na vida deles. Ou seja, nós somos parte de alguma fase do propósito de Deus na vida daquela pessoa também. E você está sendo uma ferramenta de Deus para abençoar aquela pessoa, significa que você tem que amar de verdade. Amar de todo o coração. Pastor, o senhor ama a todo mundo? Todo mundo, irmãos, eu amo, menos a minha sogra. O resto eu amo todo mundo. Irmãos, olha, nós estamos aqui em família, né? Nós e o pessoal da internet. Só nós. Vamos falar aberto aqui? Claramente, né? Um cheque aqui com a verdade, um encontro com a verdade, um espelhamento com a palavra de Deus. Esse negócio de ter amargura no coração com o meu irmão e com o outro, você pode não concordar com a pessoa, você pode até ficar com raiva da pessoa, você pode discordar da pessoa, mas amar é outra coisa. É outra coisa, é outra dimensão. Você pode não conseguir nem andar com essa pessoa. A palavra de Deus diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Você pode não conseguir andar com essa pessoa, conviver com ela, porque as diferenças entre vocês são muito grandes. Mas amar a esta pessoa, você não tem a opção de não amar aquela pessoa. Você não tem a opção de não amar os seus irmãos. E quando você entende que você é um instrumento de Deus para distribuir amor, você se lembra o que está escrito lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5? Ele diz que a aflição produz a paciência a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão. Romanos 5,5, não é? Porquanto o amor de Deus está gotejado nos nossos corações. Ou não? Não é gotejado? Ok. O amor de Deus está pingado nos nossos corações. É isso, não? O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você é simplesmente um conduíte, um condutor, uma condutora do amor de Deus. Aonde você chega, o amor de Deus está jorrando. O amor de Deus está jorrando. Vai molhando todo mundo. O amor de Deus vai se espalhando por todo mundo. Você chega no lugar, quando você fala good morning, a pessoa olha para você e vê alguma coisa diferente. Sabe o que é? Ágape.
O amor de Deus que está derramado nos nossos corações. E o Senhor Jesus Cristo disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Quem crê em mim, como diz a Escritura, as minhas palavras. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior. João capítulo 7. Rios de água viva vão jorrar do seu interior. Esta água viva é o amor de Deus que está jorrando da sua vida e jorrando através de você. Quando você entende o que significa a palavra de Deus está em você e está jorrando através de você, você está entendendo o propósito e o jeito de Deus de fazer as coisas. Even though, in spite of, né? Ainda que e apesar de, né? Ainda que alguém não entenda, ainda que alguém não seja recíproco, ainda que ou apesar da pessoa não ser uma pessoa adequada, não ser uma pessoa que entenda, não ser uma pessoa que nos seus nossos olhos às vezes nem mereça, ainda que nós temos que amar, ou então, ao encontro com a verdade, ou então vamos rasgar a Bíblia e jogar fora. Arranca essa página da sua Bíblia e joga fora, porque você não quer ser cristão 100%. Confia no Senhor. Provérbios 3. De todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração. Ele mandou amar de coração, ame de todo o seu coração. Você vai ser recompensado, você vai ser abençoado, você vai receber de Deus a recompensa, porque você está amando de todo o seu coração. E este propósito está expressado na palavra de Deus, em nome de Jesus. Quando nós finalmente conhecemos e abraçamos o real propósito da nossa vida, então nós começamos a colocá-lo em prática. E a gente começa a alinhar os nossos sonhos com os sonhos de Deus. Porque tudo que você vai fazer é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. É para que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado. Eu acabei de mencionar o nome do Senhor Jesus Cristo, a pessoa mais maravilhosa do universo, a pessoa mais extraordinária do universo, o melhor amigo que você pode ter chama-se Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa fé. Jesus é a religião, ele é aquele que nos religa com o Pai. Jesus é o principal, é quem nós pregamos. O nome de Jesus jamais deve sair dos nossos lábios. A obra de Jesus jamais deve sair dos nossos corações. O amor a Jesus deve ser sempre o foco da nossa vida, para nós não nos acostumarmos a ser crentes e nós nos acostumarmos simplesmente a falar de Bíblia, a vir para a igreja e oferecer nossos cultos, porque então nós vamos ser cristãos nominais. Ame a Jesus, fale de Jesus, glorifique a Jesus na sua vida, em nome do Senhor Jesus, porque quando você começa a fazer isso, você abraça o propósito verdadeiro, real de Deus para a sua vida, e quando você está alinhado ao sonho de Deus, a sua vida começa então a alcançar os sonhos de uma maneira mais fácil. É mais fácil alcançar os sonhos quando eles estão alinhados com os sonhos de Deus. É quando você começa a poder cumprir os seus sonhos baseados nos propósitos da sua vida. É buscar a Deus, a vontade de Deus, é se permitir sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Eu vou correr. O segundo aspecto aqui é que nós podemos observar na palavra de Deus que para realizar os nossos sonhos, nós precisamos saber esperar. Alguém pode ler para mim Eclesiastes 3, 1 e 2? Eclesiastes 3, 1 e 2. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Obrigado, pastor. Tudo tem o seu tempo.
E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo. O problema conosco é que nós não queremos esperar o tempo. A gente quer semear de manhã e colher ao meio-dia. A gente não quer nem esperar para colher de tarde. A gente quer colher ao meio-dia. Quando o sol está no pico, quando não tem sombra, quando nós estamos no melhor da nossa vida, nada melhor do que um sonho realizado quando está tudo bem. Quando você está no seu melhor. Não existe sonho realizado na palavra de Deus que não seja acompanhado de um momento de aflição, de tensão, de um momento de ansiedade. Quando o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho, eles estavam maravilhados do milagre que Deus estava fazendo, segurando as águas para eles atravessarem, passarem, felizes da vida com um milagre que ninguém jamais tinha visto na história da humanidade. Mas o exército de Faraó estava atrás deles. Sempre na realização dos seus sonhos vai haver alguma coisa que desafie não só o seu sonho, mas a sua própria felicidade. Mas o foco é o sonho de Deus. O foco é o propósito de Deus. O foco é a vontade de Deus. Esse sonho que Deus colocou no seu coração é que você deve olhar e tê-lo em foco em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem tempo, irmãos, que a gente sabe o dia e a hora que o nosso sonho vai se realizar. Mas tem período na nossa vida que a gente não sabe nem se ele vai se realizar. E a dúvida invade o nosso coração. Mas, meu Deus, será que vai chegar o sonho? Será que isso vai acontecer mesmo? Eu confesso para você que eu passei alguns momentos de aflição durante essa campanha do segundo turno. Que eu vi o mal se agigantando, né? Quando eu comecei a ver as entrevistas e o que as pessoas estavam falando a respeito de fraudes e tudo, e quando começaram a entrevistar pessoas que estavam dizendo que iam votar no candidato da esquerda, porque ele era bom, porque o sapo barbudo que não tem um dedo, que está lá no hóspede do hotel de Curitiba, né? O Haddad disse que vai subir a rampa com ele. Deve ser a rampa de Curitiba agora, né? O camarada, quando eu comecei a ver as coisas que eles fizeram e tudo, e que eles fizeram, inclusive, lá no Nordeste, e as pessoas lá no interior, um nordestino disse assim, aqui a gente não tem internet, gente. Vocês estão pensando que esse nosso povo aqui, que está votando nesse pessoal, sabe o que está acontecendo? Eles não fazem noção. Esses são a presa mais fácil para uma corrupção, para o engano, para fraudar uma urna. Eles são os mais fáceis. Até hoje, infelizmente, são chamados de curral eleitoral. E a culpa não é deles. A culpa é de quem coloca uma cesta básica de R$70 na mesa dele, mas não deixa ele ver internet, não. Você só pode assistir a Globo, que ela vai falar bem de mim. Ou pelo menos vai deixar uma dúvida no ar. Ou pelo menos não vai falar, né? Mas aí você pode ver. E eu comecei a ficar um pouco temeroso. Tem momento que você fica com medo do seu sonho não se cumprir. Tem momento que dá uma aflição na gente. Você quer ver uma coisa? A mãe, quando tem um filho, quando a mãe tem um bebê, tem uma criança, por que ela entra em depressão pós-parto? É o choque que vem. E ela diz, meu Deus, eu vou dar conta de criar? Se acontecer alguma coisa com essa criança, se ela se acidentar porque ela se sente 150% responsável por tudo na vida daquela criatura nova que está ali. Por que que muitas pessoas, quando se formam na universidade, entram em depressão? Agora eu me formei, e daí? Se eu conseguir um emprego, será que eu vou dar conta de fazer o que eu tenho que fazer? Eu conheci uma pessoa que o maior sonho da vida dele era ser um delegado de polícia. E no dia que ele conseguiu ser um delegado de polícia, ele deu um tiro na boca e se suicidou. Por quê?
filho do Oswaldo Justo, o pastor deve lembrar desse evento funesto que nós passamos juntos na Assembleia Legislativa de São Paulo. Por que se suicidar com uma carreira pela frente? Passou no concurso para delegado de polícia, jovem, formado, advogado, delegado, mas tirou a própria vida. Por quê? Por causa, quem sabe, da expectativa daquilo que havia, ou porque não se sentia capaz de realizar, ou porque, afinal das contas, o sonho deixou de ser um sonho e virou um pesadelo. Eu não vou falar de casamento, irmãos, que eu não quero apavorar ninguém aqui. Não é? Mas quantas vezes nós vemos os nossos sonhos virarem o quê? Um pesadelo. E agora, o que eu faço com isso? Sonhei para chegar na posição, e agora o que eu faço com isso? O que é que vai ser de mim nisso aqui? Se o sonho que você tem é alinhado em quem você está, e nas palavras dele que estão em você, você não tem que se preocupar, o sonho é dele. Você é só um instrumento, mas eu não tenho capacidade, não depende da sua capacidade. A palavra de Deus diz que a nossa capacidade vem de Deus. É do Senhor que vem a sua capacidade. E você pode sim, em nome de Jesus, você pode realizar os seus sonhos, mas você precisa aprender a esperar o cumprimento. Esperar em Deus, porque tem coisa que a gente sabe que amanhã vai se cumprir. A gente sabia, não sabia? De um jeito ou do outro. Domingo às 7 horas da noite está resolvida a parada. E a gente vai saber o que foi que aconteceu. Ou atou ou desatou. Não é? Um dos dois vai acontecer. Tem dia e hora marcada, mas tem sonho que você está esperando. Tem sonho que você está olhando pelo caminho. Qual era a certeza que o pai do filho pródigo tinha que o seu filho ia voltar? Mas ele, quando o filho voltou, ele estava olhando pelo caminho para ver o seu filho voltar. Porque quando ele voltasse, muita coisa precisava acontecer. Que pena que o tempo não nos permite, nem a nossa capacidade, de falar um pouquinho do sonho daquele pai. Porque o sonho do filho a gente sabe o que era. Era se esbaldar, era festejar, era pegar a herança dele e gastar como gastou dissolutamente, com seus amigos. Vamos desfrutar a vida. Mas o sonho do pai era outro. Um pai me disse, anteontem, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Não é? Os sonhos do pai eram outros para ele. Os sonhos do pai do filho pródigo eram outros para ele. Mas ainda assim, ele olhava pelo caminho, acreditando que o filho ia voltar, sabendo no seu coração que o filho ia voltar. Porque os sonhos que ele tinha para o filho não eram dele, eram sonhos de Deus para o filho dele. Ele podia ir e gastar a sua vida dissolutamente, fazer e acontecer, mas um dia, o dia ia chegar, em que de longe ele ia ver aquele moço se aproximando, maltrapilho, talvez rasgado, sujo, barbado, barbudo, mal cheiroso. Não é? Ele vinha chegando e o pai sabia que era ele. Ele vinha desfigurado, mas o pai sabia que era ele. O pai o reconhece de longe. O pai não espera que ele chegue, o pai sai que ele chegue. O pai sai correndo ao encontro dele para abraçá-lo, beijá-lo e fazer festa com o seu filho, porque afinal das contas, o sonho pode estar roto, maltrapilho, mal cheiroso, maltratado e sofrido, mas ele ainda é o sonho de Deus, ele ainda é aquilo que Deus prometeu. Nada que um bom banho não resolva, nada que um barbear não resolva, nada que trocar os vestidos não resolva, nada que colocar alpacas nos pés não resolva, nada que um anel no dedo não resolva.
como realizar os nossos sonhos, crendo que há um propósito de Deus, esperando o tempo de Deus para o nosso propósito. No ano que vem eu continuo, em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Existe um desafio para você essa noite. É de acreditar que existe um propósito de Deus para a nossa geração. Deus não nos largou nesse tempo, irmãos, à toa na terra. Deus tem um propósito para nós, neste planeta Terra, neste tempo. E neste tempo de Deus, o Senhor nosso Deus tem um plano individual para a nossa vida, que é muito melhor, muito mais gostoso, muito mais exciting do que o sonho que você tem para você mesmo. O sonho de Deus é muito legal, é muito bom, é muito gostoso, é extraordinário, é muito bom. O sonho de Deus para você. Creia que existe. Creia que você vai alcançá-lo em nome de Jesus. Tenha o plano, a vontade, o foco em Deus na nossa vida. Deus mostrou a Davi. Deus não mostrou para Davi tudo de uma vez só, não. Um dia Davi olhou e disse assim, puxa, mas eu vou morar num palácio e Deus, a arca do Senhor vai morar numa tenda? Esse negócio não está combinando. Você já se sentiu assim alguma vez na sua vida? Eu ganhei um vidro de perfume que eu não sei quanto custou. Só que eu não sabia que perfume podia custar aquele preço. Eu fui pesquisar qual era o preço, variava entre $700 e $1.500 ou a $2.500 um vidro de perfume. E quando eu vi aquilo, eu pensei comigo, o meu pastor, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, que eu conheço, fui criado na casa dele, desde pequenininho, quando eu nasci. Eu nunca vi aquele homem usar um perfume de $1.500. Eu derramei a água. Eu não bebi a água. Eu peguei o perfume e guardei, e quando ele veio aqui, eu dei de presente para ele. Eu disse, eu não posso usar esse perfume, porque o meu pastor nunca usou esse perfume, o meu pai nunca usou esse perfume. Eu quero que o senhor leve, eu não sei se ele usou ou não. Ou se ele está guardando para entregar para Jesus no arrebatamento. Eu não sei. Mas são coisas que Deus faz que são muito além do que o que você pode imaginar. Deus tem um desafio para você. É crer que os sonhos dele são muito melhores do que o que você pode imaginar. E que tem um tempo de Deus para eles. Eles vão se cumprir. Davi não recebeu a revelação toda de uma vez. Ele foi recebendo a revelação, step by step. Eu acredito que foi naquela noite que ele passou com Samuel. Quando ele estava sendo perseguido por Saul, que Samuel passou para ele a visão geral do propósito de Deus. Nós vamos construir um prédio de 40 andares. A planta, Deus vai te dar. Mas esse prédio tem que ser assim, a fachada é mais ou menos assim. Esse negócio tem que ser assim, 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 assim. Você vai mudar as coisas. Olha, dentro da igreja, na sua vida, as coisas vão mudar. Mas você vai mudar as coisas na sua família, a sua influência. Eu me lembro de jovens mudando a sua família, irmãos, na minha juventude. De jovens que, com a sua mudança, a sua casa mudou, os seus pais mudaram, os seus irmãos mudaram. Chegou um avivamento dentro da casa, porque um jovem mudou. Porque um jovem se voltou para Deus e resolveu cumprir o propósito de Deus na sua geração.
Deus vai mudar a sua igreja. Estava tudo bonito na ordenança e na lei cerimonial e na lei moral, mas especialmente na lei cerimonial, quando eles tinham que cumprir aqueles requisitos dos sacrifícios que eles faziam, dos cultos que eles prestavam a Deus, estava tudo maravilhoso, mas Davi era um músico, era um homem que se expressava pelas notas musicais, que se expressava pelo som da harpa e adorava a Deus pela harpa. E ele disse, isso não pode ser só para mim. E institui a música no culto para Deus. Eu já vi o nosso sistema mudar, gente. Eu já vi os nossos cultos mudarem ao longo da minha vida, do jeito que a gente fazia culto e do jeito que a gente faz culto. Eu já vi gente começar a falar em adoração que nunca se falava. Eu já vi gente começar a dizer que amava Jesus, que nunca dizia. Eu já vi a maneira de oferecer culto a Deus mudar e saímos de uma formalidade para uma descontração espiritual em nome de Jesus, para adorar a Deus em espírito e em verdade através da sua vida. Vai mudar. Homens mudaram a história de fazer missão na terra, porque se deixaram sonhar com o coração de Deus. Porque se deixaram usar nas mãos de Deus como instrumento para a sua geração. Tudo que Davi fez foi certo? Não. Tudo que eu faço é certo? Não. Tudo que você faz é certo? Não é. Mas você é um instrumento de Deus para a sua geração. E você vai, em nome de Jesus, cumprir o propósito de Deus na sua geração. Se você escolher fazer a vontade de Deus, e o plano, a vontade, o sonho de Deus estiver no seu coração. E eu quero desafiar você, em nome de Jesus, essa noite, para entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, para realizar o sonho de Deus na sua vida. Afinal das contas, parece que nós sempre chegamos no mesmo ponto. O ponto-chave é uma entrega total para Deus fazer a vontade dEle. A vontade de Deus para a sua vida não é que você tenha uma cara casmurra, macambúzia e sorumbática. Eu quero ver você traduzir isso. Não é você ter uma cara feia. Não é você ser uma pessoa angustiada. Oh vida, oh céus, oh azar. Quem é que vai querer ir para o céu com você desse jeito? Quem é que vai acreditar no evangelho de bênção e felicidade que você prega? O irmão Tchou disse que bateu na porta da casa da mulher e era um barraco. Ele disse que era de papelão. Ou de aquele Duratex, né? Mais ou menos por aí. É mais cartão mesmo, né? E ele disse que a mulher abriu a porta e a casa estava caindo. E a mulher abriu a porta e ele falou assim: minha senhora, eu vim aqui falar de Jesus para a senhora. E dizer que a senhora precisa aceitar Jesus como seu salvador, senão a senhora vai para o inferno. Ela olhou para ele e falou: inferno? Você veio aqui me falar de inferno? Você sabe o que é inferno? Inferno é você ter um marido bêbado, é morar numa casa que está caindo, ter 10 filhos que são batedores de carteira para trazer um pouquinho de dinheiro para casa e o marido tomar o dinheiro da mão deles para beber todo de cachaça. Se sobrar alguma coisa, a gente vai comprar um pouquinho de arroz para todo mundo comer. E você vem aqui me falar de inferno? Se o seu Jesus é tão bom, por que ele não dá um pedacinho do céu para mim aqui agora? Eu não preciso de céu quando eu morrer, não. Quando eu morrer, eu já morri. Eu preciso de céu, é aqui. Eu sou uma mulher doente e moro nessa casa que está caindo, tenho 10 filhos, sou mulher de um bêbado que chega em casa e bate em mim e nos meus filhos. Bateu a porta na cara dele e disse: some daqui. Ele voltou para a igreja. Mal começou a evangelizar, já parou. Voltou para a igreja e disse: Jesus, a mulher tem razão. O Senhor me perdoa, eu sei que a tua palavra é verdade, eu preguei a tua palavra, mas a mulher tem razão.
Porque a mulher realmente é doente, tem 10 filhos. Como é que eu falo para ela que ela aceitar Jesus para ir para o céu e ser feliz na eternidade? E essa mulher está sofrendo aqui desse jeito. O Espírito de Deus falou com ele e disse, volta lá. E disse para ela. Agora eu vou usar as minhas palavras no contexto da mensagem que Deus colocou no meu coração. E diz para ela que tem um sonho de Deus para ela. Diz para ela que eu vou curá-la e ela vai ficar sã. Diz para ela que o marido dela vai se converter. Diz para ela que os filhos dela vão para a escola. Eles vão poder ir para a escola. Os 10 filhos dela vão para a escola. Eu acho que o Guigui ouviu esse testemunho quando ele contou na nossa igreja no Belém. Fala para ela, conta para ela, que eu vou dar uma casa nova para ela, e ela vai ser uma mulher que mora num lugar digno, e vai ter uma vida digna, e vai ter uma família que tem dignidade, e ela vai para o céu, morar com Jesus. Ele voltou lá e bateu na porta da casa dela. Ela abriu a porta, olhou para ele e falou, você aqui de novo, seu cachorro cristão. O que é que você está fazendo aqui? Se você vier me falar de inferno outra vez, eu vou meter a mão na sua cara. Era corintiana ainda. Aí ele falou, não, peraí, eu vim falar uma coisa para a senhora. E ele contou para ela o sonho de Deus para ela. Oh, deixa eu dizer uma coisa para você. O céu começa aqui. Jesus não veio aqui e disse assim, eu vou levar vocês para o céu. Ele disse assim, eu vim trazer o céu. É chegado a vós o reino dos céus. O céu já está aqui. Nós já vivemos o céu na terra. Nós não vivemos a plenitude do reino dos céus, mas nós já vivemos o reino dos céus. Nós já temos gozo na nossa alma e alegria no nosso coração que o mundo não conhece. Nós já temos realizações na nossa vida que o mundo não pode imaginar. Mas, gente, tem um projeto para realizar. Tem um governo para ser estabelecido. Nós precisamos cumprir o nosso mandato. Nós fomos eleitos por Deus para exercer esse mandato. E nós precisamos cumpri-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você não cumprir a sua parte, o seu Haddad está aí. Para lhe desafiar. O sonho de Deus não é ver você uma mulher, um homem quebrado, choramingando e se arrastando pelos cantos da casa, sofrendo com enfermidade, com tanta coisa. Alguém diz, pastor, eu não sei onde é que o senhor aguenta, não sei como é que o senhor arruma força, vigor, como é que o senhor não fica doente de tanta viagem, de tanta coisa, de tanto trabalho, de tanto compromisso. Eu não tenho tempo para isso, irmão. E não é porque a minha agenda é ocupada só, não, é porque o meu coração está tão alegre, tão empolgado com o que eu estou vendo Deus fazer. Tão empolgado quando eu chego na congregação de Boca Raton para celebrar o aniversário de um moço que ontem estava no mundo, no pecado, estava caído aqui no pecado da Flórida, e Jesus estendeu a mão lá na lama do pecado e resgatou e tirou e lavou no sangue dele, e purificou e transformou e levantou e deu família e deu filhos e glorificou o nome dele, chamou para a sua obra, chamou para o evangelho. Se isso não é sonho de Deus, o que é sonho afinal? Deus tem um sonho para você. Deus tem um plano em cada criatura. Enquanto eu canto, vem para cá e fala assim, Deus, eu quero realizar o teu sonho na minha vida. Eu conheço uma pessoa na minha vida, pessoalmente, eu só conheço uma pessoa bilionária. E não é o Trump, porque eu não conheço o Trump. Fora do pastor Alcir, outra pessoa. Eu só conheço uma pessoa bilionária, irmão Barry Maguire. O pastor Cássio e eu conhecemos. Ele é um instrumento na mão de Deus para alfinetar a nossa consciência e dizer para nós, vocês estão alegres com Jesus? Leva essa alegria para fora da igreja. As pessoas lá fora que estão precisando dessa alegria. Ele está dizendo, pelo amor de Deus, deixa o rio jorrar
distribua o sonho de Deus. Distribua o amor de Deus. Mostra para as pessoas como é gostoso ser crente, como é gostoso ser feliz, como é gostoso amar e sentir o amor de Deus, como é gostoso não entender as pessoas e amá-las em vendão. Oh, o mundo não pode entender isso. Lá fora as pessoas jamais vão entender como é que você pode amar os seus inimigos. E você pode, porque o seu coração sonha os sonhos de Deus. A minha vida, vem, eu entrego a Deus. Rico na manamamasuta querimia. Não importa onde for, eu seguirei o meu Senhor sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor sobre terra ou mar, onde Deus mandar. Pegue minha nome, irei. Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros Ele dá o céu, e a cada rio Ele dá um leito e um caminho para mim. Ele traçou a minha vida, eu entrego a Deus, pois do seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei o meu Senhor sobre terra ou mar, onde o meu Jesus mandar. Oh, que a nome assunto, coloquei que a nome alabaxé. Eu irei. Nenê masute te terimianda la basute terimianda la. Nenê masute terimianda la basuri mianda. Senhor, ai amanane que la basute terimianda, ai abasuri mianda, ai amas. Repentara basuri mianda. Senhor, nós estamos aos seus pés, Senhor.
Nesta noite, Senhor, colocando diante da Tua presença a nossa vida. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, Senhor. Ó Deus, porque nós sabemos que a Tua vontade é perfeita. A Tua vontade, Senhor, estar no centro da Tua vontade, Senhor, é a melhor coisa que nós podemos viver, Jesus. Os Teus filhos, Senhor, estão nesta noite de joelhos. Senhor, e Tu sabes que eu também estou de joelhos, Senhor. Oh Jesus, manifesta, Senhor, a Tua glória na vida dos Teus filhos, Senhor. Ó Senhor, que nós possamos, Senhor, estar, Senhor, em Ti, 100%, Jesus. Ó Senhor, e o Senhor em nós, 100%, para que a Tua vontade seja completa na nossa vida. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade, fazer aquilo que Tu queres, Senhor, em nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos e já Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa gostosa, não é? Aleluia. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com Teu poder, Te adoraremos por Tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o